A democracia ela exige que a gente fale pouco e ouça muito. É muito melhor a gente ouvir do que a gente ficar pensando sozinho em fazer as coisas. E o dia de hoje, além de estarmos aniversariando 3 anos de mandato, do nosso 3º mandato, é um dia que muita gente nesse país pode comemorar. Primeiro, pela manutenção do Estado de Direito democrático nesse país. Segundo, com aquilo que nós conseguimos conquistar e colocar em prática nesse país política de inclusão social, que teve a participação de todos vocês. Teve a participação do povo, teve a participação do Poder Executivo, a participação dos ministros, a participação dos dirigentes sindicais, a participação do Congresso, Câmara e Senado. Porque muitas vezes as pessoas veem uma disputa de ideias ou de teses entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e muitas vezes a imprensa já cunha que há uma guerra entre o Senado, entre a Câmara e o Poder Executivo. O que nós provamos nesses 3 anos de mandato é que a democracia ela é a arte do impossível e ela é a arte da competência, da convivência democrática na adversidade. Acho que não tem um cientista político que imaginou que depois do resultado eleitoral de 2022, que a gente pudesse tomar posse e governar esse país e conseguir aprovar a quantidade de coisa que nós conseguimos aprovar num parlamento teoricamente totalmente adverso ao governo. A nossa bancada chegou ao Congresso com 69 ou 70 deputados. Se somar toda a esquerda, não chegamos a 130, 140. Ou seja, num Congresso de 513 deputados e 81 senadores, quando o meu partido só tem 9. E mesmo assim, nós conseguimos aprovar coisas que muitos governantes, que tiveram muitas vezes a maioria do Congresso Nacional, não conseguiu aprovar. Eu poderia começar dizendo para vocês os meus agradecimentos pelo fato da gente ter aprovado a PEC da transição. A PEC da transição é uma coisa que poderia entrar no Guinness Book, pela competência política e pela tolerância política de todos os envolvidos. Porque o dado concreto é que a PEC da tolerância fez com que, pela primeira vez na história da humanidade e da democracia, alguém começasse a governar antes de tomar posse. E foi isso que permitiu a PEC da transição, garantindo que nós pudéssemos ter o dinheiro para melhorar a quantidade de dinheiro para a saúde, para melhorar a quantidade de dinheiro para a educação e para pagar, inclusive, uma parte da dívida deixada pelo outro governo. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Quem condenou a minha transição foi o Alckmin. E a transição apenas retratou com a fidelidade aquilo, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para ficar falando mal do que estava. A gente é eleito para fazer as coisas que ele não soube fazer e fazer com mais competência. E é isso que nós nos propusemos a fazer. Por isso, eu fico muito feliz quando a gente pode constatar que a gente vive a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos da nossa história. Parece impossível, Cristóvão Buarque, mas nós conseguimos esse feito. É a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real. É o maior aumento da massa salarial desde que começou a fazer pesquisa. É o maior número de emprego com carteira profissional assinada da nossa história. E é o menor desemprego da nossa história. Se eu for falar de cada ministério, e a gente vai ter que mostrar esse ano ao povo brasileiro uma comparação
o que foi esses 3 Você está ouvindo agora, então, o discurso do presidente Lula, conforme previsto, falando sobre as atuações à frente do governo, né? Muito provavelmente vai criticar, então, os atos do dia 8 de janeiro, conforme a convocação da cerimônia. A nossa produção está acompanhando todos os detalhes e assim que tivermos também em relação a algo concreto em relação à fala do presidente, a gente traz aqui no Morning Show. Mas conforme o previsto, já fazendo uma espécie de propaganda eleitoral. 100% discurso eleitoral, né? Fazendo aí, tentando fazer um balanço do governo, um discurso de propaganda antecipada em algo que deveria ser uma cerimônia oficial, né? O que acontece sempre, como o Hugo trouxe hoje, mas, na minha visão, acaba sendo uma normalização do patrimonialismo, porque, afinal de contas, é uma cerimônia oficial, paga com o nosso dinheiro e não devia ser usada de palanque eleitoral. Preservar... Só um minutinho, eu vou te interromper para recepcionar as pessoas que nos acompanham pelo rádio. Estamos aqui, então, repercutindo a fala do presidente Lula durante a cerimônia pelos atos do dia 8 de janeiro. E agora sim, Camila. Sim, preservar tudo que aconteceu nesse ato é necessário ter essa cerimônia, né, para relembrar, porque foi algo histórico, porém, utilizar disso para um palanque político, principalmente num ano político, tomar posse desse poder que está ali. Sem dúvida, né? Porque aí são explorados os diferentes contextos, começou a falar sobre a questão do desemprego, as entregas que foram feitas, mas o ato em si, muita gente até da oposição critica essa questão, porque com tanta coisa que tem para resolver no país, principalmente nesse start, nesse início de ano, e aí fazendo atos, convocando todos os ministros, alguns deles até sequer foram lembrados o nome, né? Até o pessoal estava repercutindo aqui se ele se recorda de todos os nomes de todos os ministros de todas as pastas, né, Fernando? Eu acho que ele está ocupando um espaço, porque se ele não ocupasse esse espaço, a direita iria usar essa data como uma data da injustiça, a data Tem onde esse ponto foi... também. Entendeu? Na política não existe espaço vazio, então se ele não desse esse primeiro passo, a oposição estaria usando essa data para mostrar como foi um processo, né, alegadamente injusto, como que o direito de manifestação é garantido pela Constituição e etc. Então ele, de forma esperta, ele é um político habilidoso, pulou ali na frente e está usando esse palanque para fazer seu discurso eleitoreiro. E para evitar qualquer tipo de deslize também, conforme a apuração trazida pelo Bruno Pinheiro, né, e a gente percebeu isso, ele está com um discurso lido. Tem uma espécie de TP, que é o teleprompter, né, que ficam 2 visores ali, uma espécie de espelhinho ali assim, para que ele consiga ler todas as informações durante o discurso. Muitas vezes parece que não está lendo, mas está, porque tem umas letrinhas passando ali na tela. O palco pode ser pro bem ou pro mal, né? Então é melhor botar um discurso ali mais definido para ele não ir no freestyle e depois se enrolar. E ele disse que ia fazer um discurso rápido, né? Mas só pela nominata já foi bem extenso. Essas nominatas são cansativas. Eu acho que a primeira coisa que qualquer presidente deveria fazer era abolir esse tipo de coisa. Mas agora, falando no ato em si, eu volto a dizer o que eu falei no começo do programa. Todo presidente ou todo líder do executivo utiliza a sua data para fazer o seu momento, né? O Bolsonaro tinha o 7 de setembro, o Lula tem o 8 de janeiro, o próximo vai escolher qualquer data, sei lá, o dia do seu aniversário ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Sempre há esse ato político. E no Brasil, infelizmente, alguém colocou aqui, usa o dinheiro público para fazer campanha. Mas é natural, infelizmente, mas é natural. Nós temos isso como já habitué. E o que nós precisaríamos era de um novo líder que entrasse e abolisse esse tipo de... Eu não vou dizer que é uma papagaiada, porque tem a sua legitimidade de defender qualquer bandeira. Mas, assim, puxar o marketing para si, mas, né? assim, não existe. Fazer campanha só em período eleitoral no Brasil é algo raríssimo, né? Há ali a campanha diária.